Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, acolhida, meditada, pode ser luz, pode nos guiar para a nossa conversão. E hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. No Evangelho de hoje, nós somos chamados a refletir sobre a benevolente paciência de Cristo em esperar a conversão dos homens, já que essa é a sua missão, aproximar os homens de Deus. Diante desta paciente benevolência do Senhor, nós encontramos a teimosia dos homens em querer e insistir em considerar Deus apenas como um juiz disposto a punir as faltas e os pecados das pessoas. A parábola que Jesus conta ao final do Evangelho de hoje é resposta à atitude daquelas pessoas que vieram até ele apenas para saber se Deus tinha punido os homens que morreram, os galileus mortos por Pilatos ou aqueles que morreram no desastre da Torre de Siloé. Eles nem sequer se deixam comover pela tragédia, apenas fazem a leitura da punição, da vingança de Deus. Deus como um juiz que pune, Deus como um juiz que castiga. Eles não foram simplesmente punidos, é a resposta de Jesus, porque Deus é Pai, Deus não é juiz, Deus não é vingador. Não é que Ele não é aquele que vai simplesmente arrancando a figueira, Ele não é aquele que vai simplesmente arrancando a árvore porque não dá frutos, ou matando as pessoas, punindo-as por seus pecados. Deus é Pai, Ele não é juiz vingador. Ele espera, Ele confia, Ele cuida, Ele ampara, Ele ama. É paciente e benevolente e nos convida à conversão. A leitura feita pelas pessoas era de um Deus que punia. A resposta dada por Cristo é de um Deus que espera com paciência para que os frutos possam vir da nossa conversão. Ele deseja a nossa conversão, Ele deseja a nossa salvação. As 3 sementes para o nosso dia, o versículo 5, Jesus diz: Eu vos digo que não, eles não foram punidos, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ao centro deste evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, está o chamado à conversão. E é exatamente conversão a segunda semente, a palavra, o dom que nós devemos pedir, que nós devemos solicitar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de fato, a converter o nosso coração, a converter a nossa vida, o nosso comportamento. A terceira semente, o questionamento, a pergunta para este dia. O que eu tenho feito para buscar a conversão a cada dia? Sabendo que Deus espera a minha conversão e o que eu preciso converter. Mas eu busco também reconhecer os apelos de Deus, os apelos que Deus faz à minha conversão nos fatos do cotidiano. Às vezes nós passamos por tantos momentos e apenas fazemos a leitura de uma punição de Deus. E nas dificuldades, nas tribulações que nós vivemos, também não é apelo, também não pode ser chamado à conversão, é apenas punição, é apenas castigo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos sobre este Deus paciente, benevolente, que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, para que nos ajude sempre mais a amar o Senhor e a buscar a conversão de modo gratuito, de modo efetivo, de modo decidido. A todos vocês o meu abraço, a minha bênção e as minhas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.